Olá, eu sou o professor Almir de Carvalho e esse é o canal Almir Ciência da Saúde. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar o que acontece quando você fica com medo. E aí então vamos falar um pouquinho sobre a parte mais científica, mais orgânica, para que a gente entenda um pouco melhor como essa emoção influencia a nossa vida. E na verdade você sente medo porque você tem um corpo. Esse seu corpo tem algumas reações que faz com que você entenda que aquelas reações é reflexo do medo. Mas como isso acontece? Então dentro de você tem os dois rins, que ficam logo abaixo aqui das costelas, e acima dos rins tem uma glândula chamada suprarrenal. Em cada rim tem uma delas, e essa glândula então é como se fosse um alarme. Toda vez que você está diante de um perigo, essas glândulas disparam o alarme, liberando adrenalina na corrente sanguínea, e aí você tem uma série de reações. Então você tem aqui o seu cérebro, a sua coluna, e aí tem aqui os rins, um rim, e tem a glândulazinha suprarrenal aqui logo acima do rim. Então elas liberam o hormônio na corrente sanguínea, a adrenalina, que vai produzir algumas alterações. E dentre essas alterações são a pupila dilatada, contração muscular, a diminuição do fluxo sanguíneo e circulatório aqui do sistema digestivo e também do sistema imune. Essa circulação ela vai com mais abundância para os músculos, porque quando você está com medo, o seu corpo entende que você ou vai enfrentar um perigo ou vai correr de um perigo. É um mecanismo primitivo. Esse mecanismo primitivo é controlado por uma parte do seu cérebro aqui, chamado de cérebro réptil, que eu até já mostrei em algum outro vídeo. Então é o nosso cérebro mais primitivo, ligado à nossa sobrevivência. E o medo é a emoção básica da sobrevivência. Se você está diante de um perigo e não se alarma para fugir do perigo ou para enfrentar, você pode morrer ali, e não continuar a sua espécie. Isso acontece com todos os animais. Então, você tem aí essas reações que eu falei. O seu fígado também vai precisar processar o açúcar, transformando a glicose em energia, para você ter mais energia para enfrentar o perigo ou fugir do perigo. E também nessa hora, o seu cérebro, quando você está sob a ação do medo, você tem uma parte do seu cérebro aqui na frente, que é chamada de neocórtex, córtex novo, neocórtex. E esse é responsável pela cognição, pela organização, pelo pensamento, pela lógica, pela visualização, quando você imagina algo, ou também ligada à sua compaixão, paciência. Então, é essa parte do cérebro. E quando você está sob a ação do medo, o que acontece? O seu corpo entende que você não precisa pensar muito, não precisa ter tanta paciência naquela hora. Você tem que resolver o problema rápido, Então a sua energia ela vem para essa região aqui, Aumenta bastante a energia aqui, na sua coluna, na suprarrenal, nos músculos, e aqui diminui a sua energia. Por isso que muitas vezes, diante de um medo, nós fazemos coisas, agimos rapidamente, ou mesmo não agimos, podemos ficar paralisados, e depois que passa aquele medo é que nós vamos pensar, nós vamos raciocinar e entender, tentar entender, filosofar aquela situação que o medo nos colocou ali, certo? Então é isso que acontece. E depois, isso é natural, é uma reação orgânica natural diante de um perigo. E quando passa aquele perigo, o seu corpo deve voltar a um movimento normal, que nós chamamos de equilíbrio, A energia deve voltar para o sistema digestivo, para o sistema imune, as pupilas se acalmam, a mente fica tranquila, diminui a energia aqui atrás e a energia da frente volta e você começa a ficar no estado de alfa, o estado tranquilo, a musculatura relaxa. Então isso deveria ser o mecanismo natural da vida, Só que se você tiver psicologicamente pensando em problemas, pensando em algo que pode acontecer lá na frente, ansioso com as coisas, criando situações que na verdade não existem, mas que você acha que pode existir, perigos, dificuldades diversas que você pode criar na tua mente, mesmo que isso não esteja existindo no momento, o seu corpo vai reagir do mesmo jeito. Aí imagina você nesse estado aqui, constantemente. Vamos dar um exemplo do trânsito.
Quando as pessoas estão no trânsito muito nervosas ali, então elas vão com o carro para cima, buzinam, ou muitas vezes pode sair do carro e agredir a outra pessoa, bate o carro no carro da outra pessoa. Por quê? Porque nessa hora do nervoso, a pessoa não está raciocinando, não está pensando e não está se colocando no lugar do outro, que de repente o outro errou porque está com alguém doente no carro e tem que correr um pouco mais, enfim. Nessas horas não passa isso na nossa cabeça, né? É só o mecanismo de agressão mesmo. Então, o ideal é que a gente relaxe para poder processar esse efeito do medo em nós, né? Então, fazer meditação, por exemplo, ajuda a acalmar aqueles pensamentos agitados e faz com que o corpo entenda que não tem perigo, que você pode relaxar, ficar em paz. A meditação é o melhor remédio para curar ou para tratar esse medo constante, né? Principalmente provocado pela psicologia, pelo nosso psique, tá certo? Então entenda esse mecanismo e sabe que o medo é natural, só que a nossa mente também cria medos, e aí esses medos que a mente cria é que vão danificar o nosso organismo com essas alterações todas que eu falei, tá certo? Então inscreva-se no canal se você não inscreveu ainda. Se você quer aprender a meditar, entre em contato que eu ensino. Eu dou aula de yoga online, ensino meditação também, dou cursos, né? Compartilhe com seus amigos esse vídeo e comente também se você está passando uma situação de medo, se você entendeu essa questão do medo físico e o medo psicológico, tá bom? Muito obrigado.